Exposit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Beden Store, Casa E e Elite Design. Assinado pela WB Arquitetura, este belíssimo projeto foi desenvolvido para um jovem empresário e ilustrou as páginas do anuário Elite Design 8. Para adequar o imóvel convencional ao estilo despojado do cliente, as arquitetas Lisiane Wendel Correia e Simone Bertuzzo propuseram uma reformulação geral que transformou completamente o layout do apartamento. Unidade visual e sofisticação nos mínimos detalhes são pontos fortes da proposta. Dá só uma olhada. Bom, agora então nós vamos conhecer o projeto que a WB Arquitetura publicou na 8ª edição do Elite Design. E eu vou começar conversando contigo, Simone, para a gente conhecer um pouco melhor esse trabalho, porque é um projeto bastante diferenciado. Então eu queria que tu contasse um pouquinho, principalmente sobre o perfil do cliente. Sim, esse projeto, a gente trabalhou para um cliente muito ligado, muito antenado. Ele sabia muito bem o que ele queria e ele participou ativamente de todos os detalhes, todas as escolhas. E um dos pedidos dele foi que a gente fizesse uso de tons sóbrios, do preto. Então, para nós, foi um desafio bem grande, porque foi o nosso preto total, né? Primeiro, preto no uso do piso, que a gente usou piso vinílico rústico, preto no uso das paredes, através de papel de parede. E a nossa preocupação era que também não ficasse um apartamento muito fechado. Então a gente usou detalhes como acessórios coloridos, alguns eletrodomésticos coloridos, que fizeram conjunto com eletros prata e preto. Na entrada do apartamento, atrás do piano, a gente tem um revestimento na parede que é enquadrados de madeira no tom embuia. Esse tom embuia a gente levou também para o móvel do living, para quebrar um pouco também. E esse apartamento, ele era um apartamento de 3 dormitórios e o outro pedido do cliente foi que ele fosse transformado num loft. Então a gente integrou todo o apartamento, criou um grande e único espaço, cuidando também a privacidade, que não se perdesse, né? Então a gente criou soluções como uma cortina em veludo com automação automatizada que separa o quarto do living, uma porta deslizante que separa a cozinha e lavanderia da área social. E assim a gente foi criando soluções onde, no momento que estivesse todo amplo, né, tudo aberto, ficasse um grande espaço. E também, quando tivesse que privar a privacidade dos espaços, a gente também não perdesse, né? Além da integração, vocês tiveram uma grande preocupação com a unidade visual, né? Sim, principalmente pelo uso do preto, né? Então, a gente está aqui, é um ambiente, um apartamento de 85 metros quadrados, que tu não tem a sensação, pelo uso do tom sóbrio, né? Tu não tem a sensação que ficou um apartamento pequeno. Pelo contrário, né? A gente tem uma sensação bem ampla. E é um estilo de vida bastante moderno, por isso vocês optaram pela automação? Sim, a gente tem automação na cortina em veludo, a gente tem automação nas persianas, na iluminação, né? E o cliente também é um cliente bem moderno, um cliente que sabia bem o que ele queria, né? Um estilo de vida mais agitado, então isso foi perfeito para ele. Aqui a gente fez uso da automação, que quem executou para nós foi a Macrovision, de Novo Hamburgo, que eles têm um trabalho maravilhoso, fomos muito bem atendidos por eles e executaram um trabalho de qualidade. Complementando agora, vou conversar então com a arquiteta Lisiane Wendel Correia. Bom, Lisiane, esse é um apartamento bastante contemporâneo em tons de preto, mas são muitos esses tons, porque existe uma variação muito ampla de materiais. Eu queria que tu falasse então um pouquinho sobre isso.
materiais e texturas, né? Então, para a gente dar essa movimentação e o preto não ficar maçante e carregado, a gente tirou proveito dessas texturas em daí diversas situações. O piso, né, é um piso que ele na verdade, é um preto mais grafitado, né, tem a textura rústica. Em algum mobiliário, como o da TV, a gente usou uma laca preta brilho, então tem um efeito bem vitrificado. E algumas paredes com papel de parede, marcenarias também com textura de linho em preto e em cinza, então já dá uma movimentação. Os próprios tecidos de cortinas, consigo mesclar esses tons, né, de preto, acinzentado, grafite. Tudo isso nos ajudou a gente não deixar monótono o preto, né? Claro que a gente tem que pensar na situação da iluminação, é muito importante, então a gente trabalha com a iluminação natural e artificial. E isso também me valoriza as tonalidades dos pretos e as texturas dos elementos que a gente utilizou aqui, né? A gente também tira bastante proveito de espelhos, porque além do espelho, né, ser reflexivo, eu tenho a vantagem dele ampliar o ambiente, né? E um exemplo que eu considero assim que ficou bem legal, bem aplicado, são as portas da cozinha que abrem para a lavanderia. Elas recolhem inteiramente dentro da lavanderia e são espelhadas semi-reflexivas. Eu enxergo dentro da cozinha, quando elas estão fechadas, quando a iluminação está acesa. Então eu trabalho na cozinha como uma vitrine, já que os eletros são diferenciados, linha prata, e tem eletros e cafeteira e algum eletrodoméstico em tom vermelho. Então a gente tira esse proveito da cozinha como se ela fosse uma vitrine. Com a luz apagada e as portas fechadas, eu não tenho a impressão que é um espelho e eu amplio a sala de jantar. A gente fez outra intervenção bem próxima também, que foi a churrasqueira que era dentro da cozinha originalmente, a gente eliminou, né? Foi uma solicitação do cliente que ele não iria utilizar e a gente criou então como se fosse um bar, né? Tem cafeteira, tem uma adega elétrica, banquetas, isso tudo integrado ao hall de entrada, né, que a churrasqueira fica na entrada do apartamento, dentro da cozinha, mas a gente integrou com uma bancada estreita, vai até o hall, dá acabamento num painel amadeirado. E o próprio hall de entrada ficou bem amplo, porque eu trabalho com uma parede praticamente toda espelhada. Em seguida dou uma quebrada com um revestimento em madeira, onde acomoda um piano, né? Então também tem uma diversidade de funções dentro do apartamento pequeno. A gente ampliou ele, demolindo paredes, mas eu consigo ter várias funções. O piano no hall de entrada, então o recanto ali para a música, que fica numa extensão do hall. Ao lado da sala de jantar, a gente fez um recanto com uma chaise, uma iluminação, uma luminária de coluna, um recanto de leitura. Aí temos também uma luneta, a vista que é bem legal, né? Um andar alto, então colocamos uma luneta ao lado da janela. E vários elementos que compõem, né, a área social ampliada e a gente consegue ter essas várias funções. Nós criamos um elemento, então, para dar um anteparo ao sofá, né, porque o sofá praticamente ficou no meio da sala, que foi um móvel sob medida, vazado. Então, ele, além de ele ser um anteparo para o sofá, ele induz ao lavabo, né? Tem uma privacidade do lavabo. É um móvel com aproveitamento, com os nichos vazados, e esse móvel que dá acesso ao lavabo acaba revelando uma parte da casa diferenciada, então que a gente fugiu dos tons sóbrios. E o lavabo ele tem parede branca, a gente trabalha com papel de parede super colorido, um espelho diferenciado, uma bancada em louça diferenciada. Então é como se fosse uma surpresa, né? Eu entro, tenho toda uma impressão no apartamento na primeira vista, entro no lavabo já tenho uma surpresa porque ele foge desses tons. Ficou legal, ficou alegre, bem jovial. E da mesma forma a gente trabalha o closet, assim, a gente os amadeirados são em tons acinzentados. Ficou tudo aparente, mas a gente trabalha com um design diferente nas divisões internas e bem legal, até saliento assim que o cliente optou por isso, né, e a gente acabou desenvolvendo, né, no início era mais tradicional e a gente fez um closet mais estudado, assim, né, um design diferenciado. E também, da mesma forma, a gente trabalha um papel de parede diferenciado, colorido, num recanto que é um segundo uso do closet, ou, né, pode ser 2 ou 3 usos que um web space, né, posso acomodar ali, ou um hóspede, né, então tem espaço para um colchão, uma bicama. Já o dormitório mantém a mesma unidade do restante da área social, ele tem esses tons mais escuros também. Tem, porque ele é uma integração, né, eu uso a cortina
com privacidade à noite, né? Mas durante o dia ele fica integrado. Então ele tem todo o requinte, né? Ele é ao lado do living. E um diferencial é a cama em ângulo, que a gente acomodou com marcenarias também, né? Pra gente encaixar bem legal, assim, que ela ficasse bem acomodada, a parte das cabeceiras. Aí trabalhamos com cromados, bastante cromados, inclusive peças do acervo do cliente, peças que ele adquiriu, né, ou durante a obra, ou posteriormente, então sempre nos consultando e a gente dando ok. Então, também isso no dormitório a gente consegue equilibrar os espelhos, os cromados com o preto total. E o que também é bastante interessante é que toda essa alteração layout permitiu a colocação de um mobiliário bastante amplo, generoso e peças muito importantes. Essa é a vantagem das demolições, né? A gente tem uma impressão assim de um apartamento vazio, que ele seja bem maior. Na verdade, ele não é, né? Um apartamento mobiliado, ele te dá essa amplitude. E mobiliado e ainda todo integrado, o resultado é melhor ainda, né? Então, vale a pena. Assim, se tu tem um estilo de vida que tu, né, se permite assim, ter esse contato, né, tudo integrado, não ficar isolado nas peças, eu acho super vantajoso. Que amplia bastante, dá uma sensação bem confortável. Bom, agora para finalizar, eu vou conversar com o feliz proprietário deste apartamento, Edgar Tomás. Bom, Edgar, para fechar com chave de ouro, então, eu queria saber do teu parecer. Feliz com esse apartamento lindo, com esse estilo de vida? Muito feliz, muito satisfeito com o trabalho delas. A gente conseguiu chegar num resultado esperado, né? Aliás, até superando as expectativas minhas, delas e de todo mundo que já veio conhecer o apartamento.